Então, a minha tela do Word está aparecendo aí? Está aparecendo. Tá bom. Então, olha lá, a proposta, né, é a gente trabalhar o uso do computador e aí utilizar basicamente um trabalho com a estatística e se nós tivermos tempo, nós vamos trabalhar com uma atividade também que envolve probabilidades, tá? Nosso objetivo também é refletir sobre a importância dos alunos vivenciarem situações em que coloquem em uso os conhecimentos sobre leitura, interpretação, comparação e comunicação de dados. Refletir sobre a importância de proporcionar aos alunos situações que explorem a noção de probabilidade e reconhecer a importância de levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos no planejamento de situações didáticas. Então, quando aqui depois tem um trecho introdutório, que a gente não vai utilizar aí com vocês, né, mas que está na BNCC, explorando tudo isso, por isso que eu coloquei aqui, porque eu acho fundamental depois que vocês tenham isso em mãos. Existe uma autora, né, Curcio, que ela fala dos níveis de leitura de gráficos. E quando a gente fala leitura de gráficos, também vale para leituras de tabelas. E ela cita 3 níveis, né? Um dos níveis, o primeiro, o básico, seria a leitura dos dados. E o que ela considera que a gente está propondo uma atividade que envolva a leitura dos dados? É um nível de compreensão que requer uma leitura literal do gráfico. Não se realiza a interpretação da informação. A informação já está expressa ali, eu simplesmente vou localizar essa informação. Um outro nível, que é a leitura entre os dados. Nível que inclui a interpretação e integração dos dados e demanda uma habilidade mais refinada de comparar quantidades e o uso de outros conceitos matemáticos e habilidades. A gente pode interpretar muitas vezes isto, que seja a resolução de um problema em que os dados estejam apresentados em um gráfico ou estejam apresentados em uma tabela. Então, eu vou localizar aquelas informações, mas eu vou ter que operar, vou ter que fazer uma integração daqueles elementos para obter a informação que eu estou querendo. E um terceiro nível, que é a leitura além dos dados. Neste nível, o leitor realiza previsões e faz inferências a partir dos dados. Quer dizer, as informações, elas não estão no gráfico, né? E eu preciso, muitas vezes, de outros conhecimentos para eu poder fazer essas inferências, fazer essas previsões a partir disso. No nosso trabalho de hoje, a gente pretende trabalhar com os 2 primeiros níveis de leitura. A leitura dos dados e a leitura entre os dados, tá? Então, eu coloquei aqui primeiro uma atividade bem simples, né, que vai envolver a leitura dos dados e depois vai envolver a leitura entre os dados. Então, estou propondo aqui que vocês, em duplas, respondam estas questões, tá? Eu acredito que vocês estejam conseguindo enxergar isso no computador ou no telão. E aí eu gostaria que vocês resolvessem essa primeira atividade. Só para deixar claro, nós estamos com uma tabela simples aqui, né? Tá? Eu não vou fazer a leitura dos números, mas como é importante, né, dependendo do grupo de alunos que vocês têm, vocês no primeiro momento fazerem essa leitura da tabela, fazer a leitura dos números e discutirem, né, esses números. A primeira atividade. A tabela mostra o total de visitantes na cidade de Londrina durante as estações do ano em 2022.
Então, eu tenho uma tabela que apresenta as estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, e eu tenho aproximadamente o total de visitantes nessa cidade em cada uma das estações. E aí eu pergunto qual foi a estação do ano com o maior número de visitantes. Então, aqui a gente está tentando verificar se eles fazem associações, né, entre as duas colunas da tabela. Então, que o número 1.148 corresponde ao número de visitantes no verão, que 1.026 corresponde ao número de visitantes no outono, né? E aí a gente vai fazer uma leitura dos dados, tá? E aí eu faço esse questionamento, né? Qual foi a estação do ano com o maior número de visitantes? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, professor. Sim. E o grupo de professores também está me ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá. Então, nessa questão, né? Então, qual foi a estação do ano com o maior número de visitantes? Não? Então, eu vou responder, né? Para mim não está muito claro se vocês estão conseguindo enxergar a tabela, como é que vocês estão. Vocês entenderam o que o professor está pedindo? Alguém tem alguma resposta? Inverno, né? Ah, tá. Então, aqui fazer essa correspondência, né? Entre esses dois elementos, né? Então, é o inverno, tá? Aqui a gente fez uma leitura dos dados, né? Eles olharam os números, verificaram qual era o número maior, 1.234, e corresponderam à estação do ano. Aí eu faço uma outra pergunta relativa somente a duas estações e não a tabela toda, né? Houve mais visitantes no verão ou na primavera? Tá? Então, vou fazer uma comparação entre o verão e a primavera. Ah, houve mais visitantes na primavera. A primavera teve 1.209 e o verão teve 1.148. E aí eu faço essa pergunta: quantos a mais? Tá? E isto eu sei que é sempre uma dificuldade, né? Quando existe essa pergunta em alguma coisa, quantos a mais, quantos a menos, né? Porque leva muito a fazer uma adição, achar que o a mais obrigatoriamente vai somar. Mas, na verdade, quando nós estamos fazendo essa pergunta, quantos a mais, nós queremos estabelecer uma comparação entre as duas quantidades, né? Então, quantos a mais existe em 1.209 em relação a 1.148, tá? E eu acho que mesmo, né, em qualquer nível de escolaridade, vale a pena a gente sempre salientar a importância das estratégias de cálculo mental. Então, se alguém se sentir à vontade para explicar como é que determinaria esse quanto a mais, eu ficaria satisfeito aqui, tá? Olha os professores de matemática de plantão aí, gente. E dos anos iniciais também. Isso, acho que na verdade, né, o cálculo mental ele é importante para todo mundo, né? Então, independente da disciplina, né, Sim. a gente tentar fazer essa operação usando uma estratégia de cálculo mental. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
Alguém vai explicar? É que nós temos professores de matemática e professores também dos anos iniciais. A Eliana, Leandro, Vera, Daniela. Alguém arrisca? Estou sentindo falta do Estevão hoje. Que agita, né, professor? É. O Estevão não está aí hoje. Ah lá, o Fagundes está escrevendo, professor. É que eu não... Ah, no chat aqui. Eu lembro. Tá. Não, peguei aqui no chat, eu vi. Vamos ver. Pegou? Tá escrevendo. Ah, ele escreveu 61. Né? E o Leandro falou, fazendo uma subtração entre as duas. Isso, exatamente, né? A gente está estabelecendo uma comparação, e aí, se eu estou estabelecendo essa comparação, eu vou determinar essa relação entre as duas por meio, por exemplo, de uma subtração, né? Poderia fazer uma subtração. O Olivar, desculpe, não sei como é que... Chamam de Fagundes. Ah, Fagundes. Fagundes, você poderia explicar como é que você chegou ao 61? Você fez uma subtração? Que procedimento você utilizou? Vê se você consegue usar o microfone, Fagundes. Pode dormir. Deixa eu ver se ele está escrevendo. Não? Não, olha lá. Tá. Uma coisinha que a gente sempre fala, né, que é super importante na hora de nós socializarmos uma discussão de cálculo mental, eu não me recordo se eu já discuti isso com vocês, de nós fazermos registro, né? A pessoa que vai apresentar esse resultado 61, por exemplo, ela vai só verbalizar como ela fez. E aí, que garantia que eu tenho de que as pessoas que estão ouvindo conseguem dar significado àquilo que a pessoa está falando, né? Então, como é importante o professor ele ir produzindo registros para que o grupo consiga acompanhar o que está sendo discutido. Então, vamos supor que a pessoa optou por sair do número 1148 para chegar no número 1209, né? Eu poderia falar assim, eu peguei 2 para chegar em 1150. Aí eu peguei mais 50 para chegar em 1.200. E como é importante a gente ir fazendo esse registro na lousa para que o grupo possa acompanhar, né? 2 para 50, mais 50 para chegar em 1.200 e mais 9 para chegar em 1.209. Então, eu adicionei 2 mais 50 mais 9. 2 mais 50, 52. Mais 9, 61. Né? E vejam que o professor ali, me desculpe, esqueci o nome, o professor Leandro falou, posso fazer uma subtração, né? Mas eu também posso resolver por meio de uma adição. Só que precisa ficar muito claro isso. Quando eu falo posso resolver por uma adição, eu não estou somando 1148 com 1209. Eu estou fazendo adições para sair do 1148 e chegar no 1209. Tá? Professor, Oi. a Daniela ergueu a mão. Daniela e Maiara. Pois não. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nós aqui estamos
questionando algumas coisas no sentido de não apenas a subtração. Porque, por exemplo, como nós trabalhamos com as séries iniciais, há outros conteúdos, vamos dizer assim, que esses alunos já têm que ter o domínio até chegar a uma conta desta. Então, por exemplo, conhecer esses números, o valor desses números. Segundo, conhecer a subtração com recursos, se não for pelo caminho, né, aí da comparação entre os números, conhecer qual é maior, qual é menor. Então, assim, esse exercício, por exemplo, para a gente conseguir desenvolver ele com a série inicial, é uma coisa que a gente demora aí pelo menos uns 4 meses, até eles conhecerem todas essas inferências que eles precisam antes de chegar nesse exercício, né? E a gente não trabalha só a palavra a mais, porque a palavra a mais depende do contexto em que ela está inserida, porque ela pode sim ser uma subtração, como, dependendo da frase, ela pode ser uma adição. E outra coisa que a gente coloca é que essa palavra a mais, quando a gente trabalha ela na sala de aula, a gente, antes disso, trabalha todo o contexto, né? Assim, por exemplo, o que o exercício está pedindo? Está pedindo para nós verificarmos o total do exercício ou não? Está pedindo uma comparação das quantidades, uma diferença entre as quantidades? E tudo isso, até conseguir chegar a esse exercício, precisa ser trabalhado, senão eles sozinhos eles não conseguem resolver essas questões, né? Então, eu acho que todas essas observações da senhora, professora, que são extremamente pertinentes mesmo, né? Porque ele é uma atividade que eu vou ler os dados na tabela e, como a senhora falou, eles precisam ter conhecimento desses números, eles precisam saber comparar, tudo isso, né? E quando eu faço essa questão B, né, quantos a mais, na verdade é uma leitura entre os dados. Então, na verdade, é uma resolução de um problema, né? Eu vou trabalhar com os dados que estão expressos nessa tabela, mas eu tenho que fazer todo esse procedimento de interpretação mesmo, porque né, eu preciso resolver esse problema, eu preciso localizar os dados, eu preciso interpretar a situação para dar conta. E aí é que eu falo, eu utilizei estes números. Vocês poderiam utilizar uma tabela, por exemplo, com números menores para a turma de vocês, né? Num grupo que estaria no nível equivalente ao primeiro ano, ao segundo ano, né? Então, mas o que é importante é a gente fazer essas apresentações de situações em tabelas para que a gente também faça com que eles aprendam a fazer a leitura das informações que estão numa tabela. Os números que eu usei, por exemplo, para o seu grupo de alunos, eu estou entendendo que é inadequado. Então, a gente pode fazer uma redução de valores, né? Apresentar uma outra situação numa tabela simples, né? Desta, para que eles possam fazer essas comparações. Agora, e é isso que eu acho que é importante. Sempre na hora do socializar, a gente socializar diferentes procedimentos de resolução. Por exemplo, o professor Leandro falou, fazendo uma subtração. Então, aquilo que a senhora disse. Para fazer uma subtração, de repente ele precisaria saber o algoritmo convencional, ou usar um outro procedimento, né? Criar uma situação para ele realizar uma subtração. Mas também, a professora Eliana aqui, ela colocou essa questão de que poderia ser feito por meio de uma adição. E isso que eu acho que é o fundamental, né? Quando muitas vezes o aluno vai falar assim, é um problema de adição ou de subtração, né? O Vergniaud, né, o Gerard Vergniaud, ele fala, isso aqui é um problema do campo aditivo. Existem pessoas que poderiam resolver por meio de uma adição. Existem pessoas que poderiam resolver por meio de uma subtração.
E garantindo isto, né? Na hora que eu vou somar, eu estou somando quem? Eu estou somando esqueci o número aqui, né? Eu estou somando 1.148 com alguém, para chegar num determinado valor. Eu não estou somando 1.148 com 1.209. Agora, quem vai resolver por uma subtração, por exemplo, vai fazer 1.209 menos 1.148. E aqui também eu acho que vale a pena. Mas e se eu fosse fazer 1.209 menos 1.148? Você, por exemplo, poderia discutir com o seu grupo assim. De 1.209 para 1.200. Quanto que reduz de 1.209 para 1.200? Reduz 9. E de 1.200 para 1.150. E de 1.150 para 1.148. E da mesma forma, garantindo esses registros para que as pessoas entendam. Por que você foi para 1.200? Por que você foi para 1.150? E se eu fizesse assim? E se eu propusesse assim? Né? E aí você vai fazendo esses registros e muitas vezes você consegue. Não que eles façam sozinhos, mas que toda discussão que você promova, que possibilite que eles entendam o que está sendo feito. Tá? Tudo bem? Sim, professor. Sim, obrigada. Então, tá bom. Agradeço muito sempre a participação de vocês, hein? Agora a gente tem uma segunda situação aqui para a gente discutir um pouquinho. E daqui a pouco a gente vai para uma que a gente possa fazer no computador, né? Tá? Um estudante pretende inscrever-se para participar de um campeonato. Os valores das inscrições estão apresentados na tabela abaixo. Quando a gente tem esta tabela, ela é uma tabela muito mais complexa do que a tabela da atividade 1, né? Ela é dita uma tabela de dupla entrada, né? Por quê? Vamos supor que eu fale para vocês assim, estes R$60, o que eu consigo enxergar na tabela relativamente a esses R$60? Eu tenho, né, que ter esta informação que vem da horizontal e esta informação que vem da vertical. Então, na horizontal, o que eu tenho? As categorias das pessoas que vão se inscrever, né? Ela pode ser um profissional daquela área, vamos supor que seja um campeonato de natação, né? Então, ele tem que ser, se ele for um profissional da área, até o dia 30/4/2023, ele pagará R$60 na sua inscrição. E na abertura do campeonato, né? Eu estou entendendo aqui que deve ser no dia da abertura do campeonato, ele paga R$70. Se ele for estudante, as inscrições que ocorrerão até o dia 30/4, ele paga R$30, a metade da inscrição relativa ao profissional. E na abertura do campeonato, ele paga R$35. Então, se eu perguntasse, por exemplo, o que está dizendo os R$60? Os R$60 está dando uma afirmação sobre o valor da inscrição, se for feita até o dia 30/4/2023, por um profissional. O que, por exemplo, está dizendo R$35? R$35 está dizendo, se for um estudante e fizer a inscrição no dia da abertura do campeonato, ele deverá pagar uma taxa de R$35. Tá? Então, a primeira coisa é discutir todas essas informações que estão constando aí da tabela. Aí eu fiz 3 questionamentos.
sabendo que o estudante vai se inscrever na abertura do campeonato, qual o valor que ele deve pagar? Então, eu estou com isto aqui, sabendo que ele é estudante e que ele deve se inscrever na abertura do campeonato. Então, eu vou aqui na linha relativa ao estudante, né? Não só na linha relativa ao estudante, mas na coluna relativa à abertura do campeonato. Então, que valor que essa pessoa deveria pagar? No item A, quanto essa pessoa deveria pagar para essa inscrição? R$35. R$35. Perfeito. Depois, eu tenho esse item B. 3 estudantes farão sua inscrição no dia 29 de abril. Quanto eles pagarão? Tá? 3 estudantes farão sua inscrição no dia 29 de abril. Então, vejam que só para dar algumas discussões, até às vezes para as pessoas relacionarem, né? Lá em cima a gente colocou 30/4. E aqui eu estou colocando o mês de abril em palavras, né? Tá? Então, o que vale a gente discutir, né? Esse 30/4, ele está se referindo a inscrições até... Desculpe. Esse 29 de abril, ele se refere às inscrições que estão sendo feitas até 30/4? Sim, né? Porque abril é o mês 4. Então, 29 de abril, ele está fazendo a inscrição até o dia 30/4. Se ele é um estudante, cada um deles deverá pagar R$30. Se são 3 estudantes pagarão 3 vezes mais, né? A ideia de proporcionalidade, mas que eu também posso resolver por meio de uma adição de parcelas iguais. 30 mais 30 mais 30. 30 mais 30, 60. 60 mais 30, 90, né? Então, eles pagarão R$90. Tá bem? E no item C, a abertura do campeonato ocorrerá antes do dia 30/4 de 2023? E aí é um questionamento que eu estou fazendo, né? A abertura do campeonato ocorrerá antes do dia 30/4? Então, vejam, esta informação, né? Eu tenho que olhar todas estas informações da tabela e eu tenho que fazer uma análise dessas informações, né? Puxa, você fala assim, existia uma coluna que falava inscrições até 30/4. E uma coluna que fala na abertura do campeonato e tem um valor maior, né? Então, aqui a gente pode trazer uma discussão assim, de forma geral, nesses eventos, né? Quanto mais se aproxima a data do evento, maior o valor, né? Quando você paga com antecedência, em muitos casos você consegue pagar um valor menor. Então, me parece, né, que a abertura do campeonato, ela não ocorrerá antes do dia 30/4, né? Ela ocorrerá depois do dia 30/4. Pode ser que seja o dia 1/5? Pode ser que seja o dia 1/5, né? Pode ser que o dia 1/5 seja um feriado e seja o dia 2/5. Então, são algumas coisas que elas não ficaram claras no texto, né? E aí, a gente entra um pouquinho naquela leitura além dos dados, né? Puxa, eu conheço uma série de coisas, eu tenho uma série de informações na minha vida, né, que me levam a pensar que inscrições que são feitas antes sejam um pouco mais baratas e que no dia vai acontecer isso.
Então, coisas que não ficaram explícitas aqui, né? Mas que essas informações permitem que eu faça algumas previsões, que eu faça algumas considerações, né? E muitas vezes é interessante a gente discutir situações dessas com eles. E como a professora colocou, em muitas situações a gente perde, não, né? A gente demora muito tempo para fazer todo esse processo de discussão e possibilitar que eles discutam esse problema conosco. Mas eu acho que isso é super interessante, né? A gente apresentar e promover toda essa discussão e aquilo que a gente já falou em momentos anteriores, né? Dar voz para esses alunos falarem, né? E dar espaço para que um exponha a sua ideia, para que o outro exponha a sua ideia, e você, como professor, vai validar ou não essas situações que vão acontecendo na discussão no ambiente da sala de aula. Tá bem? Agora aqui, eu vou dar 5 minutinhos para vocês lerem esse texto e para a gente pensar um pouquinho como é que nós vamos realizar essa atividade. Então, agora aqui no meu relógio são 17h52, eu vou dar mais ou menos 5 minutinhos para vocês lerem e localizarem os dados que a gente está solicitando para elaborarmos uma tabela, tá? Então, até pelo meu relógio, eu vou dar até 17h57 para vocês.
Temos mais 2 minutinhos aí, né? Prontinho? Então, veja, eu trouxe um texto, que aí eu não diria que ele é adequado para vocês usarem com os alunos de vocês, em função dos números que apresentaram, das questões de porcentagem e tudo, né? Mas achei um texto bastante interessante por causa do trabalho que eu acho que a gente o tempo todo tem que fazer com relação à dengue, né? A todo momento trazer discussões, e aí trouxe aqui para vocês esses dados para a gente verificar como o ano de 2023 ele está bastante complexo em relação à dengue em vários lugares no país, né? E aí, esse texto, que é exatamente tirado lá do Ministério da Saúde, né? Ele mostra as 5 maiores, as 5 cidades que tiveram a maior incidência de casos de dengue até este momento, né? Até o dia em que essa tabela foi construída. Esses dados foram levantados e vejam que em menos de 4 meses deste ano, a gente tem praticamente a mesma quantidade de casos de dengue que ocorreram no ano de 2021, né? E a gente tem ouvido direto mesmo nos noticiários como o problema da dengue está bastante sério. E a gente sabe que é um problema que ele envolve as ações dos governantes, mas ele também envolve muito as nossas ações, né? E como é importante a gente trazer essa discussão para a sala de aula, né? Qual é a nossa contribuição, qual é a nossa participação no controle dessa doença no país, né? Tá? Então, a gente tem aí 5 cidades, e eu pedi para vocês construírem uma tabela que apresentasse esses dados. Quando eu vou construir uma tabela, eu não deixei claro ali, eu poderia construir essa tabela no caderno, eu poderia construir essa tabela no Word, eu poderia construir essa tabela numa planilha eletrônica, né? E o meu interesse agora é a gente abrir uma planilha eletrônica, que pode ser o Excel, que pode ser um aplicativo gratuito, né? E a gente construir essa tabela no Excel, e depois nós vamos construir gráfico a partir da construção da tabela. Vocês aceitam que a gente faça essa atividade agora? Sim? Sim, professor. Sim. Então, eu vou parar de compartilhar essa tela, eu vou abrir o Excel aqui, gostaria que vocês abrissem o Excel também no computador de vocês, tá?
ou Excel ou uma outra planilha. Eu vou optar, então, como a professora Helena me disse que vocês tinham acesso ao Excel no computador aí de vocês, né? Então, eu vou optar por abrir o Excel. Espera aí, deixa eu compartilhar minha tela, né? Adolfo, compartilhei aqui o Excel. Sim, professor. Está olhando para ver certinho. Então, olha lá. Eu não sei se eu vou falar o óbvio para vocês, né? Mas quando a gente abre esta planilha eletrônica aqui, a gente tem cada retângulozinho aqui, né? Que de forma geral a gente diz que é uma célula, e a gente tem associados a essa célula uma letra e um número, né? Tá? Eu vou começar a construir minha tabela em qualquer uma dessas células. Então, eu vou começar construindo nesta célula aqui. Então, aqui eu vou escrever cidade, né? E vejam que célula que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com a célula C4, tá certo? Vocês estão conseguindo enxergar isto? Sim? Sim, professor. Então, eu optei por essa, C4. Vocês podem utilizar essa ou utilizar outra. E aqui eu vou digitar agora o nome das 5 cidades. E eu vou escrever na ordem em que o texto lá colocou, do maior número de casos para o menor, né? Goiânia, Brasília, Palmas, São José do Rio Preto e Votuporanga. Aqui, como parece, na hora que eu digitei o Votuporanga, que eu adentrei na outra célula, mas eu não adentrei. Eu posso vir aqui em cima, né, nessa setinha, e aumentar um pouquinho ali em cima, só o tamanho da célula, para eu não ter dúvida de que eu escrevi ali Votuporanga. Tudo bem? E agora eu estou digitando na célula D4, o número de casos. Tá? Vejam que lá no texto, né, ele escrevia os números usando algarismos e usando palavras. Aqui eu vou fazer a transposição só para o uso de algarismos. Opa, digitei errado aqui. 9.000, 7.400, 9.000, 7.400 e 6.800. Vocês estão conseguindo também construir essa tabela no material de vocês? Sim? Sim, professor, estamos. Agora, eu vou querer construir o gráfico, tá? Então, olha, para quem não está familiarizado, por exemplo, com isto, então, olha lá, eu vou pegar, né, com o mouse, apertei o botão esquerdo e vou marcar toda essa tabela.
E eu vou ter o cuidado de marcar somente as células em que estão registradas as informações. Veja, eu não pulei linha nenhuma, nada, né? Tá bom? E agora eu vou em inserir aqui em cima, tá? Eu vou em inserir. Inserir, e aqui no meu abriu isto, gráficos recomendados, né? Dependendo do Excel que vocês têm, pode ter alguma variação, né? Mas aí tem os gráficos, por exemplo, o gráfico, se eu for nesta abinha aqui, inserir um gráfico de colunas e barras, mas eu bati aqui nos gráficos recomendados. E aí, eu vou optar primeiro por este gráfico de barras, tá? Então, vejam, eu tive o cuidado de marcar todas as células, sem marcar nenhuma célula em branco, porque às vezes dá problema, né? Se eu pego uma célula em branco aqui, tá? Eu marquei exatamente todas aquelas informações que eu digitei, fui na aba lá superior, no inserir, gráficos, e optei por ele me apresentar um gráfico de colunas. Tá? Vejam que esse procedimento, né, no uso do Excel, ele é bastante simples, né? Então, eu posso construir uma tabela com os meus alunos e mesmo aqueles alunos que não têm muita familiaridade com o uso do computador, né? Pode ser que eles se atrapalhem um pouquinho na hora de selecionar, utilizar o mouse. Então, aí como é importante vocês estarem projetando no telão, mas também, né, acompanhando individualmente ali os alunos, para que eles façam a marcação da tabela e eles vão para o gráfico que eles podem construir. E aí, existem, né? A gente pode depois melhorar esse gráfico, né? Colocando título no eixo horizontal, título no eixo vertical, tá? E aí a gente pode, vejam, eu vou marcar esse gráfico e vou lá no meu caso aqui, né, na abinha design do gráfico. E aqui no meu, eu venho aqui bem à esquerda, adicionar elemento do gráfico. Por exemplo, título do eixo horizontal. Ele me dá aqui a possibilidade de eu digitar o que na horizontal eu essas palavras, estão representando as cidades, né? Bato de novo, né, nesse retângulo externo do gráfico, e aí vou, e por exemplo, adiciono o título do eixo na vertical, né? Por exemplo, casos de dengue, né? Também poderia melhorar o título aqui do gráfico. Número de casos de dengue. Tá? Tudo bem até aí? Sim, professor, pode continuar. Aí deixa eu perguntar um pouquinho para vocês. Por exemplo, este tipo de atividade, vocês acham que é acessível para o grupo de alunos de vocês? Sim, acho que sim, acho que dá. A construção de uma tabela, né, que aí vocês decidiriam
qual o tema que vocês utilizariam, mas depois a digitação dessa tabela no Excel ou numa outra planilha e a construção de um gráfico. Sim, professor, dá para fazer, sim, com auxílio, né, mediando. Sim. Eu me lembro na época que eu dava aula na licenciatura em matemática, né? Acho que teve 2 semestres que eu dava aula de informática educacional. E aí eu tinha grupos assim pequenos, não ultrapassavam 20 alunos não, né? E eu falava que eu saía da aula assim exausto, porque na verdade é um acompanhamento individual mesmo, né? Mesmo que você tenha o telão, que você vá no telão mostrando as indicações, você tem que fazer um acompanhamento o tempo todo circulando pelo grupo e olhando e orientando, e aquilo que você usou o termo, né, mediando, né, a atuação de cada aluno. Mas eu acho que é uma atividade que é possível de ser feita e que eu acredito que vai ter bastante envolvimento por parte dos alunos, porque é uma atividade que a gente consegue fazer em um dia de aula, né? De repente, se você deixar uma grande parte do período com a matemática, né? E você consegue que eles avancem, né? E o que é interessante é que depois você pode alterar os tipos de gráficos, né? Vocês estão vendo o meu gráfico aí na tela de vocês? Ou no telão? Sim. E olha, a gente tem, olha, batendo lá em cima, você tem opções de fazer alterações, né? E aí, vejam, bati aqui, ó, sumiu o eixo vertical. Mas será que isso foi grave, sumir o eixo vertical? Não, porque, ó, neste gráfico, o computador me apresentou a quantidade relativa a cada coluna, né? Neste aqui eu bati, eu também tenho, né, a apresentação dos dados. E aí você começa a discutir com eles qual seria mais interessante, né? Olha, a gente tem aqui diferentes variações, né? Olha, este gráfico aqui, ele, além de ele me dar os valores na vertical, né, a escala, ele também me dá os valores relativos a cada coluna. Puxa, mas este aqui é um pouquinho mais interessante, porque bem ou mal, para cada valor, né, para os 5.000, para os 10.000, ele passa uma linha horizontal, né? E aí você vai fazendo, ó, as discussões com os seus alunos em relação ao tipo de gráfico que você poderia estar utilizando, qual é mais interessante, qual é menos interessante, né? Você pode vir aqui numa abinha, que a minha está aparecendo aqui, alterar o tipo do gráfico, né? Ah, eu poderia, ao invés de ser um gráfico de colunas, ele ser um gráfico de barras horizontais, né? Então, vejam, eu poderia ter o trabalho de marcar a tabela e construir um outro gráfico aqui nessa planilha e fazer as comparações, mas eu também posso usar esse elemento de alterar o tipo do gráfico e eu vou alterando e aí vou discutindo com eles. Qual é mais interessante, né? Ah, um gráfico, por exemplo, de pizza, vai. Aqui, ó. Peraí, aqui não deu certo. Vamos voltar aqui, né? Olha lá. Alterar para esse gráfico de pizzas aqui, por exemplo. Aqui, né? Olha lá, né? Então,
a gente vai discutindo com eles os diferentes tipos de gráficos e até discutindo, ó, qual deles me permite uma leitura mais interessante, né? Qual deles me permite uma leitura mais atrativa? Às vezes a leitura não está tão interessante, mas o gráfico está muito mais bonito e pode despertar o meu interesse, né, em ler essas informações, né? Aqui também tem, né, aí a apresentação dos... Vejam, este aqui apresenta não só a quantidade, mas a porcentagem. Mas aí acaba colocando essa discussão, né? Será que muitas informações no mesmo gráfico são interessantes, né? A quantidade enorme de informações, de repente, ela é muito negativa, porque ela dificulta a leitura ao invés de auxiliar a leitura, tá? Tudo bem até aí, gente? Eu fico muito ansioso, porque eu nunca sei se eu estou atendendo. Nós estamos ouvindo e acompanhando, dá para entender, sim. Dá? Então tá bom. E vocês conseguiram elaborar também o gráfico e transitar um pouquinho em diferentes gráficos? Sim, nós fomos fazendo junto com o professor. Ah, então tá bom. Quem está falando? Ora é a Daniela, ora é a Maiara. Ah, muito obrigado aí pela colaboração de vocês, Daniela e Maiara. É uma dupla. E aí, como é importante a gente perceber mesmo, né, a importância desse trabalho conjunto, né? Tá certo? Depois, no texto que vocês vão receber aí nesse material em Word, né, vocês vão ter uma série de outras discussões que eu faço no texto, tá? Eu agora vou voltar para o Word, eu sei que o nosso tempo não é muito longo, mas eu vou voltar para a apresentação do Word na tela e vou propor para vocês uma outra tabela, mas na verdade uma tabela de dupla entrada, e vamos ver se vai dar tempo de nós fazermos essa outra atividade. Só um minutinho que eu vou compartilhar este... Consegui, Adolfo, consegui compartilhar o Word aí? Sim. Sim. Sim, professor. Tá, então, ó, nós vamos tentar agora construir essa tabela, tá? E o texto diz o seguinte: Dona Olga organizou uma festa e serviu um lanche. Esse lanche era composto de uma fruta ou de um sanduíche e uma bebida, que podia ser um suco ou um refrigerante. Ela fez anotações para saber a preferência das pessoas. Os resultados de suas pesquisas estão nessa tabela, tá? Então, de novo, o que eu acho, a importância de discutir o significado de cada registro dentro dessa tabela. Então, por exemplo, olhando para esta tabela, a primeira coisa que eu pergunto é assim: o que significa aquele 20? Ah, aquele 20 está falando de suco e está falando da fruta. Então, eu estou entendendo que foram 20 pessoas que, nessa preferência que a dona Olga levantou, 20 pessoas optaram por, no lanche, ter uma fruta e ter um suco. 50 pessoas optaram por ter uma fruta e refrigerante. Então, o que eu queria com vocês agora é que a gente construísse essa tabela lá na planilha eletrônica e também tentasse construir um gráfico para representar essas informações.
Então, de novo, eu vou descompartilhar. Vocês já pegaram essas informações na tabela? Eu vou descompartilhar essa tabela e nós vamos digitar no Excel. Deixa eu abrir aqui o Excel. Eu posso usar a mesma pasta que eu estava usando, e aqui eu posso, no mesmo arquivo, abrir aqui embaixo, ó, uma nova planilha. Tá? Olha lá. Então, eu vou ter aqui embaixo, vocês vejam, ó, eu estava com a planilha 1, que era aquela que eu estava usando, e agora eu estou com a planilha 2. Eu vou digitar aquela tabela a partir de uma célula qualquer que eu tenha interesse. Então, aqui eu vou digitar a fruta, aqui eu vou digitar as quantidades relativas ao sanduíche, aqui o suco e aqui o refrigerante. Se quiserem, né, com medo de que não vai dar para ler direito ali, você pode ampliar um pouquinho ali o tamanho da célula. Aqui dá 20, aqui dá 40, aqui 50 e aqui 25. Se vocês quiserem centralizar também, né, para deixar mais bonitinha essa tabela. Então, centralizei, ó. Aqui não tem escapatória, né? Tem uma célula em branco ali que eu vou ter que selecioná-la, né? Eu não consigo selecionar a tabela sem excluir esta. E faço o mesmo procedimento. Vou no inserir, gráficos, e, por exemplo, clico este de coluna agrupada. Né? E aí eu construo esse gráfico. Né? Vejam que na hora que saiu, meu gráfico não tem título, né? A coluna vertical aparecem os números, mas não dizem respeito a quê. Então, seria interessante eu agora entrar, colocar o título do gráfico e depois bater aqui no retângulo, por exemplo, e ir no design do gráfico, né? No meu caso aqui, design do gráfico. E eu adiciono, por exemplo, o eixo vertical, né? Número exemplo, número de votos, tá? O título do gráfico, refeição preferida, né? Por exemplo, preferências relativas ao lanche, preferências relativas ao lanche, tá? E aí vocês vão poder alternar para outros tipos de gráficos e exatamente, acho que esse que é o momento super interessante, né? Quando você alterna para outros tipos de gráficos e aí você vai discutir com os alunos, olha, tem muitos tipos de gráficos, mas quais são mais interessantes? Por que são mais interessantes? Porque essas informações estão mais claras quando eu faço este gráfico, quando eu faço aquele gráfico. Tá certo? Conseguiram fazer esse gráfico também aí com vocês e discutir um pouquinho? Professor, nós não encontramos onde coloca os números ao lado. Ao lado? Isso. Na coluna não apareceu? Na hora que você criou o gráfico? Não, professor, só apareceu as barras mesmo.
esse é um problema, né? Dependendo do Excel que a gente tem, ele... Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui isso aqui da minha tela que está me atrapalhando. Deixa eu ver. Olha lá, eu vou bater, né, de novo aqui no retângulo, né, no retângulo que contorna o gráfico, e vamos entrar ali no design do gráfico. E aí, você pode, vamos ver, no eixo, não, eixo, não. Mais opções de eixo, espera um pouquinho, vamos ver. Achamos aqui, professor. Porque às vezes quando você vai lá em cima, nos diferentes gráficos, aí você encontra um gráfico que apresenta, por exemplo, o eixo, né, a quantificação, né? Tá certo? Obrigada. É aqui que a gente vai, que eu falo assim, né? Na verdade, é o mexer no aplicativo, no programa, que vai permitindo que você localize algumas informações, né? Tá certo? Sim, professor, obrigada. Agora, o que eu acho que é bárbaro é que eu volto a dizer, ó, digitar essa tabela é bastante simples, selecionar essas informações e construir o gráfico, né? No Excel, ele é bastante simples. E, de forma geral, eu volto a repetir, né? Ser redundante, mas eu acho que é uma atividade que deixa os alunos, assim, bastante satisfeitos, porque em pouquíssimo tempo eles conseguem manusear, né, esse programa e vão começando a descobrir o tanto que esse programa oferece. Mas aí eu acho que é super legal, né, porque às vezes mexer no celular, eu acho que ele é muito mais trabalhoso, né? Eu, particularmente, eu tenho muito mais familiaridade a mexer no computador do que no celular, né? Mas vocês têm aí o computador para o grupo de alunos, né? Pode ser que depois eles, na vida pessoal, eles não tenham o computador para utilizar, né? Mas aí na escola vocês têm os computadores que possibilitam o acesso dos alunos aí a esse tipo de atividade. Tá bem? Então, o texto todo que eu preparei para vocês, o Adolfo, ele recebeu, e aí ele vai disponibilizar para a professora Helena, para disponibilizar para vocês o texto completo. E isso foi um pouquinho do que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenha atendido um pouco das expectativas de vocês. Tá? Muito obrigada, professor Ivan. A gente vai ter mais um encontro, pessoal, com o professor Ivan no dia 2, semana que vem, né, professor? Que é o último encontro. Que é o último encontro nosso. Depois, a partir de 9 de maio, intercalando também semana sim, semana não, a gente vai começar a formação com a professora Thelma, que é leitura escrita na EJA em todos os componentes curriculares, né? A gente não vai falar aqui só da disciplina de língua portuguesa, mas em todas as disciplinas. Eu agradeço a presença do professor Ivan conosco, e lembrando, professor Ivan, toda a sua fala, toda a sua formação, ela está sendo gravada para disponibilizar no site aí na página da Secretaria Municipal da Educação, no YouTube. Então, quem quiser rever também, pode estar vendo por lá. E uma outra coisa que eu ia falar para o senhor, a gente acompanha um projeto aqui em Araraquara, que é o PROEAJA, é o Programa de Educação de Jovens e Adultos na rede municipal, uma organização não governamental em parceria com a secretaria. E as educadoras do PROEAJA, eu encaminho esse link da sua formação para elas, porque elas não podem assistir de terça-feira, que é o horário do HTPC dos professores das nossas escolas, IEJA. Elas fazem formação na sexta-feira. Então, eu passei o link para ela. E eu tive uma reunião, né, aqui, que eu faço a formação dessas educadoras,
elas trouxeram o material que elas prepararam diante da sua explicação sobre medidas, e explorar medidas de comprimento. E eu fiquei encantada com o trabalho que ela preparou diante da sua fala. Então, por que eu estou colocando isso, né? Porque eu sei que o professor gosta de ouvir os exemplos, né? Da participação dos professores, né? E, no entanto, ela não participa presencialmente. Eles assistem depois. E ela preparou todo o material e está aplicando nas salas de alfabetização sobre esse tema. Então, a senhora está contribuindo bastante, né, com a gente, com os professores. Eu quero agradecer a presença dos professores também, do Nejo e do Kaique, que estão conosco, né, mas a gente vai ter mais um encontro no dia 2. Obrigada, muito, muito obrigada pelas suas contribuições, obrigada pela participação aí de todos. Eu que agradeço. Aí eu peço para a senhora puder mandar esse material para eu dar Mando sim, eu mando sim. E para os professores que estão aí conosco hoje, eu gostaria que vocês me dissessem o tema que vocês gostariam que eu abordasse na próxima reunião. Tá bom? No dia 2. Isto. Tá bem? Eu não sei se o pessoal vai escrever agora, né? Mas eu gostaria do pessoal estar escrevendo, encaminha para a Gorete encaminha para mim, aí eu passo para o professor, tá bom? É que a Gorete tinha comentado sobre tecnologia no ensino da matemática na EJA. Por isso ele trouxe esse conteúdo hoje, que houve aí uma discussão. Mas obrigada, Daniela, obrigada, Maiara, pelo retorno também. Obrigada, professor. Uma boa resto de semana aí para o professor, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.